Na organologia, disciplina que trata da descrição e da classificação de qualquer instrumento musical dos pontos de vista acústico, mecânico e histórico, o órgão é-nos apresentado como um aerofone, ou seja, um instrumento musical cujo som é produzido pela vibração de uma massa de ar no instrumento. Ao nível mecânico, a par do relógio, o órgão foi o instrumento mecânico mais complexo construído e desenvolvido pelo homem antes da Revolução Industrial, sendo igualmente o que possuía então maior volume sonoro. Se hoje ficamos impressionados com a imponência sonora deste instrumento, imaginemos os nossos antepassados antes da Idade Contemporânea. Tanto Platão como Aristóteles usaram o termo organon para designar um instrumento ou ferramenta num sentido mais genérico, algo que permitisse realizar um trabalho ou uma tarefa. Nunca nenhum autor grego usou este termo para designar especificamente o órgão, e até Herón de Alexandria identifica o órgão hidráulico como um artifício tipolético que funciona com água. A partir deste seu venerando antepassado da antiguidade, o instrumento sofrerá uma evolução paralela à da história da música ocidental, que o transformará de simples instrumento no instrumento por antonomasia, o órgão. Os órgãos hidráulicos da antiguidade eram de tal forma barulhentos que eram usados nos espetáculos de circo para abafar os gritos dos condenados. Daí lhe desenvolveu a Igreja uma aversão inicial, a ponto de proibir o seu uso nas cerimónias litúrgicas. Só passados alguns séculos e vencidos os traumas das perseguições primitivas, este instrumento será adotado nos meios eclesiásticos e, mesmo assim, apenas pela Igreja Ocidental. Será nesta Igreja e nas suas diversas subculturas que o órgão se transformará num instrumento de eleição, metamorfoseando-se até atingir píncaros de complexidade técnica e diversidade sonora. Esta Igreja foi de origem a Igreja do Colégio de Jesus. O Colégio de Jesus, fundado em Coimbra, mesmo nos primeiríssimos tempos da Companhia de Jesus, formou ao longo de quase 3 séculos uma quantidade enorme de missionários jesuítas para todo o mundo. E foi construída nesta grande mole do colégio ao longo de todo o século XVII. Foi sagrada à Igreja já na década de 90 do século XVII. Era, portanto, a Igreja do Colégio. Como sabemos, o Marquês de Pombal expulsou a Companhia de Jesus de Portugal e todo o Império em 1759. O colégio ficou vazio em relação à sua função inicial. A mole de todo o edifício passou para a Universidade, na sua grande maioria, mas em 1772 o Estado entregou ou confiou a Igreja ao Cabido de Coimbra, que então se mudou da Igreja da Sé Velha, hoje conhecida por Sé Velha, aqui para cima, para uns metros acima, para a antiga Igreja do Colégio de Jesus. Por essa razão, foram mudados os símbolos mais importantes da residência do Cabido na Sé original, nomeadamente o cadeiral. Por essa razão, foi necessário fazer uma reforma da Capela Mor. Nessa reforma foi então também prevista a colocação de 2 órgãos já existentes, porque os documentos falam-nos que já havia 2 órgãos, um mais pequeno e outro maior, dizem mesmo os documentos da contabilidade das despesas habituais para a afinação e para a manutenção dos órgãos. Foram colocados então nesta posição, que nós conhecemos hoje, mas muitíssimo valorizados. Temos 2 fachadas simétricas. Aquela em que nós encontramos, a tribuna em que nos encontramos, é a do órgão grande. Na tribuna do lado contrário, com aquela fachada que é totalmente muda, existe de facto um órgão pequenino,
de que existem apenas vestígios. Essas obras terão decorrido, em princípio, a partir pelo menos de 1781, que é o ano de que existem desenhos para a nova Capela-Mor, que não chegou a ser totalmente executada. O atual estado do órgão grande, que existe de facto, uma vez que o pequenino praticamente não existe, não tem tubos, chegou a este estado numas obras de vulto, que são bem conhecidas, que decorreram entre 1815 e 1817. Nomeadamente, foi feito um novo registro de 24 palmos, que é o correspondente aos 16 pés na nomenclatura internacional. Foram obras de vulto, sabe-se o que se gastou, a quantidade de material que foi empregue. No entanto, nunca é dito o nome do organeiro. Não é conhecido. É pelo menos sabido que neste órgão, como em tantos outros, há material de construções anteriores. Parece ter surgido na última obra de restauro um tubo com uma espécie de uma assinatura de um organeiro que de facto trabalhou aqui na região de Coimbra, de nacionalidade alemã, chamado Teodósio Emberg, que também trabalhou no Mosteiro de Santa Clara, num órgão, e que terá morrido por 1748. E, portanto, há aqui material desse organeiro. O órgão, na sua característica fundamental, é um órgão da passagem do século XVIII para o século XIX. Dessas tais obras de 1815 a 1817. O instrumento foi ganhando registros, instrumentos dentro do instrumento, que foram sendo organizados em teclados, partidos ou distintos, chegando até 5 manuais em algumas configurações. Os graves, correspondentes aos tubos de maiores dimensões, ganharam alavancas para serem acionadas pelos pés, que por sua vez foram organizadas, maiormente nos países nórdicos, num teclado próprio, a pedaleira. Assim, o órgão é, de todos os instrumentos musicais, aquele que possui o percurso histórico mais longo e complexo, sendo o seu repertório mais antigo de que se conhecem registros escritos, o mais extenso e mais abrangente. Não causa, pois, estranheza que tenha granjeado o epíteto já utilizado por Mozart de Rei dos Instrumentos. Existem 3 partes essenciais na construção de um órgão de tubos: a secção do sistema de ar, o sumeiro com os seus tubos e todo o mecanismo que permite que o ar chegue aos tubos. Estas 3 partes são comuns a qualquer órgão e é nelas que residem as diferenças fundamentais entre os diversos instrumentos, desde o pequeno órgão hidráulico do século III a.C. aos grandes órgãos contemporâneos. Ao longo da história, cada organeiro, ou seja, o responsável pela construção dos órgãos, tendia a desenvolver uma ou outra parte, embora em algumas ocasiões todas as secções tivessem conhecido profundos desenvolvimentos. Estamos neste preciso momento na Casa dos Foles, onde é produzido o ar, e aqui na Casa da Sé Nova é particularmente interessante observar este sistema que foi aqui construído. O primeiro órgão que aparece na história já na Antiga Grécia, já muitos séculos antes de Cristo, o órgão hidráulico, o ar chegava ao órgão, que era um instrumento muito rudimentar, era provocado pela pressão, a diferença de pressão da água, a diferença de pressões da água causavam esse movimento do ar. O órgão pneumático, o primeiro órgão pneumático que é fornecido ao ar, um fole, é já um instrumento que surge alguns no meio da Idade Média. O problema desses órgãos pneumáticos só tinham um fole, naturalmente quem dá o fole é o foleiro, e que era só um fole, sobretudo em notas longas, notava-se que ao dar o fole havia flutuação no som, o som crescia, aumentava o som, diminuía o som, exatamente por causa dessas flutuações do ar. Isto levou naturalmente que se procurasse aperfeiçoar o fornecimento do ar
aos órgãos, ao instrumento, que permitisse uma certa consistência no som. Isto aqui, temos no C9, é um sistema muito interessante. Estamos na presença não de um fole, mas sim de 5 foles, em que o foleiro, ou seja, o senhor que dava o fole, começava numa ponta, puxava um fole, ia ao segundo, ia ao terceiro, ia ao quarto, ia ao quinto, e portanto o primeiro já estava vazio, voltava a puxar o primeiro, o que permitia um fluxo constante de ar a chegar ao sumeiro. Onde é que aqui em Coimbra a causa dos foles mais interessantes dos instrumentos que existem na cidade. O diagrama que se apresenta permite-nos, de um modo simples, compreender como um organista produz um som. Ao pressionar a tecla, esta faz deslocar uma ripa perfurada para a posição em que os orifícios se alinham, permitindo assim a entrada de ar no tubo. Ao soltar a tecla, uma mola faz voltar a ripa à sua posição inicial, cortando o acesso de ar ao tubo. Omitindo todos esses sistemas, apresentamos neste documentário apenas o esquema que se encontra na base de funcionamento de todos os órgãos atualmente ativos em Coimbra. Através de um fole, hoje movido por um motor elétrico, mas antigamente acionado manualmente pelos foleiros, ou seja, por aqueles que davam ao fole, o ar é admitido num reservatório onde se pretende estabilizar a sua pressão. Em seguida, esse ar é conduzido através de tubagens para o secreto, uma caixa fechada sobre a qual se encontra o sumeiro, que por sua vez é uma grande caixa de madeira dividida em canais alongados, designados de gravuras. No secreto, existe uma série de válvulas, os sopapos, que quando abrem deixam passar o ar para as respectivas gravuras. Estas válvulas são acionadas pelo teclado do órgão, havendo uma gravura por tecla. As gravuras têm vários orifícios ao longo do seu comprimento, contudo, o ar não poderá passar por elas, pois estão tapadas pelas réguas dos registros. Estas réguas também têm orifícios, que se encontram desfasados com os das gravuras. Quando se puxa um registro, esses orifícios passam a coincidir na régua e nas gravuras, e o ar pode finalmente entrar nos tubos que correspondem a esse registro.